Eita, Lelê, dando continuidade às nossas séries de barracões, hoje nós estamos aqui na Águia de Ouro com o carnavalesco Sidney França. Grito de Carnaval, oferecimento Antara Gold Alta Costura, Avenida Leôncio de Magalhães, 769, Jardim São Paulo. É o grito de Carnaval! E hoje o Sidney França, que é um dos grandes carnavalescos do Carnaval de São Paulo, vai falar um pouquinho sobre esse enredo e sobre o trabalho do Carnaval de 2020, o poder do saber, Sidney. É isso aí. Primeiramente, obrigado a vocês por vir até aqui, valorizar o nosso trabalho, ainda mais agora, reta final, faltando tão pouco tempo, né, para o desfile. Para mim é uma honra poder falar sobre o enredo O Poder do Saber. E a Águia de Ouro está aí, firme e forte, finalizando o seu carnaval. Agradeço as palavras sempre gentis, referente a mim, ao meu trabalho, e é isso aí. Estamos rumo ao Carnaval 2020. Antes da gente falar do trabalho, que eu já vi, tá lindo, seu barracão tá impecável. Praticamente, assim, pelo que a gente viu, as alegorias estão quase prontas. Falta, assim, pouquíssimas coisas, mas se o desfile fosse semana que vem, eu acho que vocês já conseguiriam desfilar com as alegorias. Mas eu quero falar um pouquinho do Sidney França, né, que é esse carnavalesco que começou jovem e que tem um trabalho impecável, que tem um trabalho de pesquisa muito grande. Pois é, eu acho que algumas marcas do meu trabalho, primeiro é o que você disse, né, procurar me aprofundar na pesquisa. Em todos os enredos que eu desenvolvo, eu coloco sempre o ser humano em primeiro plano. São sempre enredos humanistas, em que o ser humano está em primeiro plano, ainda mais nesse que fala sobre o poder do saber. A sabedoria mostra que o homem é o único animal dotado de raciocínio, né, o poder do raciocínio e do conhecimento como mola propulsora de coexistência. E outra marca também eu acho que é a limpeza estética. Eu sempre procuro um visual não muito carregado. Eu particularmente não gosto de desenvolver fantasias e alegorias muito carregadas. Então essa limpeza, os carros vazados também, são sempre algumas preferências que estão presentes no meu trabalho. A gente procura sempre ter o esmero para que o acabamento, o requinte esteja sempre a contento. Mas, obviamente, esse é um trabalho que também depende do andamento da escola, os recursos, os materiais, para que tudo aconteça como a gente planeja. É o que eu sempre digo, muito mais no Carnaval de São Paulo do que no Rio, a condição da escola, não só financeira, mas logística e estrutural, é tão importante quanto a inventividade do carnavalesco. Você acha que tem carnavalescos em São Paulo que não conseguem mostrar o seu trabalho devido à possibilidade da escola de trazer bons materiais? Você acha que é isso? Com certeza. Né? Enfim, isso é fato. Eu também já andei passando por isso em alguns dos últimos anos, em que a qualidade final do projeto ela é prejudicada justamente pela falta ou mão de obra. Algumas vezes a escola não tem condições de arcar com a mão de obra necessária para aquele tipo de trabalho, um trabalho específico que o carnavalesco deseja, ou até mesmo o material chega muito tarde, por mais que você tenha mão de obra farta, mas não tem tempo hábil para finalizar aquilo que se propõe. Você, como profissional, quando você fecha, apresenta o projeto para a escola, ela fala, nossa, maravilhoso, nós vamos fazer. E aí depois, no meio do percurso, vai sendo cortado, podado. É isso que você está querendo dizer? Às vezes sim, às vezes isso acontece. Aqui parece que não aconteceu, porque está muito bonito lá. É que fora. Assim, depois de algum tempo na minha história no carnaval, eu tenho um panorama que eu estou sempre junto com a escola negociando. Olha, isso é possível, isso não é possível, isso tem, isso não tem. Então, o equilíbrio entre recurso e ideia é necessário. Então, não adianta, é o que você disse agora há pouco, não adianta o carnavalesco propor um projeto que no papel ele faz os olhos brilhar e a escola não tem condição de falar claramente, olha, nós não temos como chegar até esse resultado. Tá, vamos diminuir já no papel para que quando sair dele tudo esteja dentro da nossa realidade, porque cada escola tem uma realidade, essa é a grande verdade. E aí a diretoria ela tem que ter essa habilidade de dosar vontade com condição. O Sidney França é um carnavalesco caro? Não digo o seu salário, eu digo o seu trabalho. É um trabalho caro? Tipo, manter o meu carnaval tem que ser um carnaval com produtos, com materiais de qualidade? Olha, eu acho que já foi.
Em algum momento já foi sim, porque eu sou muito preocupado com o efeito o mais parecido possível com o protótipo, falando em fantasia, né? E aí acontece um enxugamento, né? Uma diminuição de material para poder levar aquilo para a avenida. E eu sempre brigo, no bom sentido, muito com as diretorias para que aquilo chegue o mais fiel possível na avenida. E, obviamente, quanto mais fiel ao protótipo, mais cara a fantasia é. Então, eu tenho aprendido, principalmente esse ano aqui na Águia de Ouro, a ter esse equilíbrio, ter essa negociação, esse entendimento. Olha, tudo bem, então não dá para colocar aquele determinado galão, vamos substituir, mas deixa que eu, como carnavalesco, escolha qual é o galão que vai dar o mesmo efeito e não atropelar no sentido de comprar sem me perguntar se aquilo tem link com a proposta original. Então isso está acontecendo na Águia de Ouro e tem dado muito certo. É esse equilíbrio, né, entre ideia e recurso. Agora aqui no Águia de Ouro, as suas alegorias estão lindas, esteticamente, visual delas estão incríveis. Eu fico feliz que vocês, como veículo de comunicação, entraram aqui no Barracão e gostaram. Isso eu fico feliz. Não só como veículo, há 15 anos eu faço essas matérias de Barracão, então eu acho que 15 anos fazendo essas matérias já é o suficiente para eu entrar num barracão e eu já sei quando dá certo e quando o trabalho não dá certo. Porque assim, tanto minha equipe que cria e que desenvolve o projeto, quanto a diretoria, a gente está aqui todo dia. Então, chega um momento que o olhar, por mais que você gosta de tudo que você está fazendo, passa por um sugestionamento muito grande. Você começa a se questionar, será que a melhor escolha foi aquela cor? Será que aquela escultura ela não poderia ter sido um pouquinho maior? E quando vem o pessoal que não, como o caso de vocês, que não viu o projeto nem no papel, né, tá tendo um contato agora e fala isso, eu fico bem confiante, feliz também, né? Eu, pelo menos, acredito que sei reconhecer. Já aconteceu de entrar num barracão e ver peças lindas e eu olhar e falar, nossa, as peças estão lindas, mas na montagem acho que não vai ficar legal e realmente não ficar. Entendi. E aqui já vi que vai ficar tudo muito bom. Legal. Fico feliz. Agora, é importante você falar desse enredo para quem está em casa entender. Pois é, Águia de Ouro 2020, o poder do saber. Se saber é poder, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é o enredo para o Carnaval de 2020, né? Menos de um mês para essa apresentação. E a ideia da escola é falar justamente sobre o ser humano como o único dos animais dotados de raciocínio, de conhecimento, de psique, enfim, até onde o saber, a sabedoria, a capacidade de reter conhecimento e usar isso para mover a sua vida, até onde tudo isso levou a humanidade. Então eu dividi esse desfile em 6 partes, tá? Comissão de frente e cada um dos 5 carros, onde a gente vai fazer um passeio, um panorama pela história do homem sobre a Terra, né? Então, toda a abertura do desfile, desde a comissão de frente até o carro abre-alas, nós vamos falar um pouquinho sobre o saber primitivo. O que é isso? Nós vamos mostrar que a sabedoria, hoje nós entendemos sabedoria como algo racional, pensamento, intelecto, mas nem sempre foi assim, né? Na era primitiva, no que nós podemos chamar de elo perdido, a sabedoria ela foi instinto, ela foi sobrevivência. Então, sobreviver aos perigos de um planeta selvagem, inóspito, foi uma sabedoria. Então, o homem foi sábio a usar o seu desenvolvimento mental para poder resistir aos perigos, né? Os animais, imagina quantas plantas venenosas não eram perigo para que o homem se alimentasse e morresse. Então o homem teve que aprender a se safar dos perigos para poder perpetuar a espécie. Essa é a abertura do desfile. Depois a gente vai mostrar, no segundo setor, como a sabedoria ela foi se sofisticando. Então o homem inventou a roda, descobriu o fogo, passou a cultivar a agricultura, que deixou de ser nômade e passou a constituir família e núcleos que nós chamamos de cidades. Depois nós vamos mostrar como surgiram as classes sociais, que isso foi no Egito Antigo, né? Alguns nasceram para reinar e outros para servir. Então, da onde surgiu isso que alguns nascem com nobreza e outros para obedecer? Então, tudo isso vem da mente humana e da sabedoria, quase que uma esperteza, uma malandragem desde os primórdios para poder um dominar o outro, né? Então e aí o último elemento desse segundo setor
ele fala sobre o encontro de duas capacidades muito humanas a partir da sabedoria, a arte e a fé. Porque nenhum outro animal considera alguma coisa arte. Aquilo é belo, aquilo é perfeito, aquilo eu chamo de arte. É muito humano, é muito do saber humano. E também a fé, acreditar no que os olhos não veem, que existe uma força, uma energia, um Deus que governa tudo isso. Então, essa é a síntese do segundo carro alegórico da escola. Depois a gente sai de um saber instituído pela mente, o intelecto, e nós vamos para as invenções. As invenções, nós vamos mostrar Leonardo da Vinci, Santos Dumont, Albert Einstein, grandes gênios da história que, através da sabedoria, mudaram totalmente o nosso conceito de tecnologia, de invento, de vida, o avião, o átomo. E aí a gente chega no terceiro carro, que é a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos mostrar a cidade de Hiroshima sendo bombardeada pelos americanos, num episódio terrível da história da humanidade, né, que foi a bomba atômica. E aí a gente vai mostrar nesse carro como o homem construiu tecnologia, mas ele conseguiu jogar tudo isso em forma de bomba para o caos. Ou seja, é o saber que nem sempre é positivo, porque nem tudo são flores no conhecimento humano. O homem é o equilíbrio entre o bem e o mal, entre as forças que governam a própria humanidade. Então esse é o carro que vai ter uma... Forte, né? Ele tem uma mensagem de reflexão. Olha onde a sabedoria humana, que a gente sempre entende saber como construir, como desenvolvimento, mas nesse momento foi destruição. Então é um momento denso do desfile, digamos assim. É um momento, vamos parar para entender o que essa sabedoria é capaz quando é usada no modo reverso. Depois desse setor e do carro da bomba, a gente vai para o quarto e penúltimo setor do desfile, que é a educação. Não tem como falar de sabedoria sem falar sobre educação. E aí nós vamos mostrar o quê? Uma série de questões positivas, né, sobre educação, que é, por exemplo, a relação aluno-professor. Então tem uma ala chamada Ao Mestre com Carinho. Nós vamos mostrar o quanto a educação é capaz de transformar o mundo. E o quarto carro da escola, falando também sobre educação, vai mostrar o quê? A sala de aula, vai mostrar o professor, o aluno. É o carro que vem a velha guarda e as crianças, porque a velha guarda são os mestres e as crianças da escola são os aprendizes. É um ciclo que se renova. Afinal de contas, o aprendiz de hoje vai ser o mestre de amanhã. Esse carro também ele leva uma homenagem a Paulo Freire, uma pequena homenagem, é singela, mas a ideia é homenagear Paulo Freire como um grande educador brasileiro. Enfim, mostrar o quanto o saber instituído pela educação formal é capaz de transformar não só o Brasil, mas como o mundo. Legal. E aí a gente chega no último setor do desfile, que a gente projeta para o futuro. O que é sabedoria para o futuro? Então nós vamos mostrar que a sabedoria no futuro, por mais tecnológico e conectado que o mundo seja, as redes sociais, as ferramentas digitais, mas enquanto o homem depender de si próprio para continuar vivendo na Terra, sabedoria é valorizar o que há de mais humano. Respeito à natureza, à diversidade, amor ao próximo, que é empatia. Enfim, são valores que nenhum celular, ou internet, ou TV a cabo, ou qualquer outra, satélite, não existe tecnologia capaz de substituir a sabedoria humana de se respeitar. E esse respeito, quando ele for plenamente compreendido, o futuro vai ser melhor. Então essa é a linhagem do enredo da escola. É um enredo muito filosófico, né, que traz reflexão, questionamento, em busca de uma mensagem positiva. E nos dias de hoje está difícil fazer um enredo que agrade a todos. Exatamente. Né? Muito por essa questão política, que o Brasil meio dividido, rachado. O enredo ele não tem um viés de julgamento, certo, errado, mas ele é reflexivo, ele propõe uma reflexão. O que é sabedoria? O que é saber? E será que a gente sabe viver, né? Já parafraseando Titãs, né? É preciso saber viver. Ou seja, sabedoria também é parar um pouco e será que o meu raciocínio me leva para o lugar certo? Essa é a ideia. É isso aí. Bom, parabéns, sucesso aí para você nesse trabalho de 2020. É muito legal fazer essa matéria com o Sidney, porque o Sidney ele começou da arquibancada. Pois é. Ele começou como você, que manda mensagem querendo saber curiosidades de barracões. Ele começou lá atrás, na arquibancada, setor C. E antes disso, né, acompanhando os desfiles, e hoje ele está sentado numa mesa, desenhando, escrevendo enredos,
e mostrando para vocês. Pois é isso aí. E fazendo um enredo sobre sabedoria. Pois é. Então vocês Temos um caminho, né? que sonham, que pedem barracões, que querem matérias, porque muitas pessoas reclamam, né, que às vezes não conseguem acompanhar, porque a Globo é São Paulo, as matérias de São Paulo não vai para a Globo de Jundiaí, para a Globo vizinha. Então essas matérias chegam em muitos lugares que às vezes as pessoas não têm acesso. Sonha, estude, que você chega como ele chegou aqui. É isso aí. Obrigado, Sidney, sucesso. Obrigado, eu. É o grito de carnaval. Hoje é o dia da alegria.